Tinha feito uma partida muito boa contra o Inter, defesas muito decisivas no Beira-Rio. E hoje, de novo, num jogo grande, defesa decisiva no Castelão, um pênalti. E sabe o que me chamou a atenção, amigos? No fim do jogo, a vibração dos jogadores do Palmeiras com a vitória. Correram para abraçar o Everton, como se fosse assim, penúltima rodada de Campeonato Brasileiro. O Abel saiu correndo, abraçou o Everton. Então, assim, me parece que aquela mobilização que a gente sempre vê no Palmeiras, nas disputas dos campeonatos brasileiros, voltou. Me parece ser um time mobilizado depois do que aconteceu no Paulista, da derrota e tal. Os caras, eu acho que, viraram o foco de novo e além de boas atuações, estão conseguindo os resultados, né? Não, e voltando ao Everton, cara, eu acho que o Everton, você falou, quando precisa, eu acho que ele é o goleiro dos grandes momentos, cara. Então, 37 do segundo tempo, Botafogo e Palmeiras era o pênalti. 3-1, liquidava o campeonato ali. Ele pega e o Palmeiras vira o jogo. Hoje ele garante 3 pontos. Contra o Inter ele garantiu o jogo. É o goleiro dos grandes momentos, o Everton. Ele pode até não ter uma regularidade absurda. Quem foi o craque contra o Botafogo? Na primeira rodada. O Everton também? Pois 0-0. Esse um ponto às vezes faz diferença lá na frente. Ele é muito bom com os pés também. Eu acho ele um goleiro com regularidade. Eu acho que ele deu umas osciladas. Ele oscilou a vibração depois do jogo. Olha lá. Isso aí não foi no pênalti, não. Isso foi depois do jogo. Isso é vibração de um time realmente que tem gana de vencer. Mas o jogo grande, o jogo importante, ele tá sempre lá. Sim, não. Ele é bom com os pés, Gisele. Ele é bom com os pés. Tem muita... Ele começa muita jogada de gol, o Palmeiras também. A reposição dele é ótima. De fato, é um goleiro muito completo. O Palmeiras mentalmente é um time muito competitivo. É muito. Felipe jogou lá muitos anos, foi vencedor com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras desenvolveu nesses últimos anos uma questão mental que me chama muita atenção. Mesmo o Palmeiras, a Aline citou aqui a palavra competir, né? Mesmo o Palmeiras numa fase tecnicamente ruim, você vê os caras competindo, cara. Sim. Você vê o Palmeiras jogou mal, mas você não vê os caras não correram. Os caras competem, cara. Os caras dificultam a vida do adversário. Quando o Abel vem a público, não que me incomode, né? Porque foi um mérito do Palmeiras conquistar o desafio do adversário ganhar do Palmeiras. É mérito do Abel, é mérito dos jogadores. Eles ganharam tudo nos últimos anos. Então o adversário vai jogar contra o Palmeiras como? Vou me expor? Não vou me expor. Eu vou jogar fechadinho, jogar por uma bola. O Abel muitas vezes fala na coletiva, né? Contra o Palmeiras, os caras dão a vida. É mérito do Palmeiras. Eles conquistaram isso, assim. Mas mentalmente, pra mim, o Palmeiras faz muita diferença. Os jogadores do Palmeiras mentalmente fazem muita diferença. Qual foi mentalmente o time mais forte que você jogou? Mentalmente. Puxa, que eu joguei... Cara, fora do país ou aqui no país? Não, mentalmente, um time assim... Eu peguei uma época do Real Madrid jogando fora lá na Europa, que era impressionante. A época dos Galácticos ali, além da questão vaidade que existia dentro daquele vestiário, todo mundo corria pra todo mundo. O David Beckham, por exemplo... cara que é uma estrela fora de campo, dentro de campo você viu o David Beckham jogando, ele dava vida por todo mundo. Então, o time assim, mais difícil, mais competitivo mentalmente que eu joguei no futebol europeu, essa fase foi do Real Madrid. Você ganhou lá, Denilson? Deles? Nunca ganhei. Do Bernabéu? Alô, produção. Eu jogava no Racing de Santander e nós ganhamos os Galácticos lá, gol do Pitbull. Então, você tá tirando uma onda minha aí. Faz a gentileza de não colocar um carrinho, não colocar também o gol do Pitbull. Lá no Bernabéu, muito obrigado. Muito bom, Paulo. Foi bem. Ganhamos os Galácticos. Na moral. Você ganhou dele? Na moral, não foi bem agora. Aí ele tava guardando ela. Ele tava guardando. Deu certo, a gente comemorou, deu certo. Tava no bolso do paletó essa, ó. Vamos ouvir o Abel depois da vitória de hoje. O Abel não comentou o gol do Felipe, não. Ele falou da pressão em cima do treinador aqui no Brasil. Se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás. Não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns. Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho que é para vocês não os verem. Os campeões de desconforto. Não há outra forma. Por lá está um treinador igual. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem um Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso. E o contexto da entrevista é porque ele estava enfrentando o segundo treinador mais longevo, só atrás dele, né, em longevidade aqui no Brasil, que é o Vojvoda no Fortaleza,
que está também muito pressionado pelos resultados abaixo, né? A enquete que a gente colocou no ar é essa: quem mais mereceu ser demitido durante o Campeonato Brasileiro? Quinteiros, Mano Menezes, Pedro Caixinha ou Ramon Dias? Quinteiros está na dianteira com 45% dos votos. O Abel está com cabelo branco, barba branca, e a conta bancária pobre, também, mas né? a conta bancária E, no Brasil boa também, fez bem para o cabelo branco ganhando o título igual ele ganha, imagina se estivesse perdendo. Bom, Ele fazia um estaria mais churras. Será que ele faz um churras pros caras? Olha lá, ó. Bom, Do jeito que o Corinthians gosta, hein? Então, Olha lá, o GE, que vem informando que o Dorival era o preferido, hoje traz a informação, assinada por Iago Rudá, que a preferência mudou, né? Que agora o Tite está na pauta, que já entrou em contato com o treinador, ficou balançado, né? É o Corinthians, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians, ficou balançado, pediu tempo para pensar. É a informação publicada no GE. O Tite, por exemplo, eu li uma matéria também no GE que fala ali um pouco do perfil que o Corinthians quer para ser o treinador. Um treinador com experiência e que consiga administrar a vaidade dentro do vestiário. Não tem outro treinador com a experiência e que conhece o Corinthians como o Tite. Eu acho que tem um sentimento envolvido aí. Eu acho que tem uma questão financeira. O Tite não é um treinador barato. Tem uma questão financeira envolvida aí. A gente já sabe a questão, a saúde financeira do Corinthians, ela não é boa, já de longa data. Agora, se consegue... A dívida está em 2 bilhões e meio. Poxa. 2 bilhões e meio de reais. Isso aí é um absurdo, né? Isso aí é assustador, né? Informação do vice-financeiro, a dívida bateu 2 bilhões e meio. O assunto, obviamente, que a gente está falando aqui é Corinthians, mas São Paulo também vive uma situação, a saúde financeira também é difícil pra caramba. A situação de São Paulo é muito delicada financeiramente. Agora, se o Corinthians consegue seduzir de alguma forma o Tite e ele aceitar dirigir o Corinthians, é um nome, assim, perfeito Eu acho o seguinte, Dena, do corintiano. Qualquer dirigente do Corinthians tem a obrigação de tentar o Tite. Se o Tite estiver desempregado e o Corinthians sem técnico, eu acho que é obrigação de qualquer dirigente do Corinthians tentar. Foi bem. Ouvir o Tite. Porque, cara, assim, como o André falou, o Tite é o maior técnico da história do Corinthians. É um cara que criou uma relação com o clube, com a torcida, que é muito difícil de acontecer aqui no Brasil. Poucos treinadores conseguem essa sinergia com a arquibancada, com o clube, com o sócio, com a comunidade, né, do Corinthians, nesse caso. Então, assim, eu acho que é obrigação do Corinthians tentar. Não deu, não teve acerto financeiro, o Tite não está com saúde para isso, não quer, mas é obrigação do Corinthians procurar o Tite. O primeiro nome da listinha para ligar tem que ser o Tite. É isso. E acho que é um grande treinador, né, gente? Além de tudo isso, Fora isso tudo, é claro, vai depender da situação financeira e tudo, mas acho que ele é um treinador que ele pode mover completamente o elenco internamente, bastidores, e também melhorar o futebol coletivo, organizar melhor a equipe. Eu acho que ele é o cara que tem, fora essa identificação toda que vocês estão falando. Com o Tite num banco de reserva, o Memphis Depay não daria a declaração que ele deu. Quando ele fala de um time espaçado. Ou talvez o time metros. não ficasse tão bagunçado. Ele não ia dar a declaração. Eu acho que as duas coisas. Ou talvez o time não ficasse tão As duas coisas. bagunçado. Ele ia dar a declaração Porque vai chegar um treinador que tem moral com a torcida, que tem história no clube. Então ninguém vai ousar fazer qualquer tipo de coisa contra um treinador que tem essa história, que é robusto. Sem dúvida nenhuma, se fosse o Tite, ele não daria essa entrevista. Não tem dúvida. E assim, foi pesada a entrevista dele. Então, e você acha que é por acaso que ele jogou ontem? Ele dá a entrevista que dá, o técnico cai, a responsabilidade ficou grande em cima do Memphis. Aí ele vai e come e janta o jogo. Ficou grande e pós o jogo ele deu uma entrevista falando sobre a declaração que ele tinha falado, que a imprensa, no modo geral, valorizou muito, tentou, enfim, tirar de contexto o que ele tinha falado. Eu, particularmente, entendi claramente o que ele quis dizer. Para mim, ali existiu, sim, uma falta de comunicação e de entendimento de trabalho do Ramon Dias. Ele citou ali a falta de leitura de jogo dos jogadores, então ele coloca também na conta dos jogadores. Quando ele fala que o time joga espaçado, que ele estava fazendo uma função que ele não se sente confortável de fazer, que é desse 10, que é vir buscar a bola no meio de campo. Então, assim, ele espanou bonito, assim. Ele espanou para os jogadores, ele espanou para o treinador. Tanto é que o treinador acabou sendo demitido, perdeu o cargo. Então, assim, a declaração dele foi muito pesada. Pode ser que na Europa, uma declaração como essa não tenha esse peso. Mas Memphis Depay está no Brasil e ele sabe que aqui, e eu acho que ele leu, ou alguém chegou nele e falou, irmão, tua declaração, caiu como uma bomba, hein?
Você joga porque a batata vai começar a assar pra você. Cara, e aí ele jogou, ele deu uma resposta. É claro que o Tite tem essa identificação gigante com o Corinthians, mas a verdade é que ele tem tamanho para cair bem em qualquer um dos times que hoje procuram técnico, né? Grêmio, Santos, Corinthians, certo? Certo. Ele tem tamanho para cair bem em qualquer um desses, né? E se ele voltar para o Corinthians, seria a 4ª passagem dele à frente do Sport Embora venha Clube de dois Corinthians trabalhos Paulista. que não foram bons, né? Na seleção brasileira, na Copa, embora ele tenha classificado, tenha feito um ciclo com tranquilidade aqui na seleção, mas perdeu uma decisão para a Argentina no Maracanã, e a Copa do Brasil não foi boa no Catar. E depois assumiu o Flamengo com um elenco bem robusto, um dos melhores elencos, se não o melhor do Brasil, e fez um campeonato brasileiro bem ruim, ganhou o Campeonato Carioca, mas não foi bem na Libertadores, não foi bem no Campeonato Brasileiro. Acho que é até uma chance para o Tite também se reconectar com o futebol brasileiro, sabe? Porque esses dois Live de líder, hein? Live de líder de campeonato. O Palmeiras conseguiu mais uma vitória, a 6ª seguida, hein? Há muito tempo o Palmeiras não conseguia aí 6 vitórias seguidas. É o time do Abel se reencontrando, né? É o Palmeiras com identidade que a gente conhece. É o Palmeiras vitorioso, é o Palmeiras que marca forte, é o Palmeiras que joga onde for. Vai jogar na casa do adversário, se impõe. Se bem que não terminou muito bem, a gente vai falar sobre isso. Mas começou o jogo já dominando a partida, já tendo a bola, não deixando o Fortaleza jogar. O primeiro tempo foi muito bom do Palmeiras. Na verdade, era para estar vencendo no primeiro tempo, já pelo menos por uns 2-0, né? A bola que a zagueirada tirou em cima da linha. Primeiro o Kusevich, que era do Palmeiras, né? Por um período. E depois Davi Luiz também salvando em cima da linha. Não deixaram que o Palmeiras saísse aí na frente logo no começo. Depois, no finalzinho, teve o Facundo ainda, né? Para abrir o placar. Mas o Palmeiras fez uma partida boa, mais uma partida consistente. Obrigado, amor. Eu acho que aos poucos a gente vai reconhecendo, né? Esse time do Abel vai tendo essa identidade de novo, de um Palmeiras que a gente já acostumou a ver em campo. Então é isso que a gente estava buscando, isso que a gente estava esperando, e a gente está vendo aí. O gol do Facundo, essa foto que ele foi tirar na câmera lá. Quase tem quantos aí? 6, né? Tem quase um time inteiro aí. O Facundo, o Flaco, o Rios, o Emiliano, o Estevão e o Felipe Anderson. Todo mundo ali na foto. A foto do gol, a foto de um time que ganha fora de casa e emenda 6 vitórias seguidas e assume a liderança do Brasileirão. O Flamengo empatou ontem com o Vasco, 0-0. E o Fluminense, hein? O Fluminense estava ganhando do Vitória, tomou gol no finalzinho e o Palmeiras abriu 2 pontos aí do Flamengo, importante. O Palmeiras vem aí nessa rodada, né? Chegou na 5ª rodada, chegou cedo dessa vez, para assumir a liderança do Brasileirão, depois de ter começado bem o Brasileiro. Aquele empate em casa no primeiro jogo, só que foi meio fora do percurso, fora do trilho, porque o Botafogo, é isso que a gente estava dizendo, o Botafogo desse ano tem nada a ver com o Botafogo do ano passado, mas era aquela... O Abel estava acertando, buscando, ajustando esse time do Palmeiras ainda. Foi na estreia do Brasileirão, depois de vir um paulista também, que as coisas foram mudando. E aí a gente vê que nesse momento o Abel consegue realmente encontrar uma forma de jogar com um time muito mudado, né? Eu tenho dito aqui sempre das mudanças que aconteceram. Vamos ver de novo? Eu ainda não vi. Vamos ver. Giai. Não, o Giai já estava no passado. Mikael Martínez, 2. O Facundo, 3. Acho que é por aí só. O Rio já estava, o Estevão já estava. É isso. Foi o time que ele menos mudou nas últimas rodadas aí, que ele precisou mexer. Foi mais o time do ano passado, mas é sempre duro, né? São jogadores que estão entrando, ajustes que precisam ser feitos. É um time que joga diferente do time do ano passado, por característica, né? E aos poucos o Abel vai encontrando uma forma desse time jogar com essa característica diferente de outros jogadores, mas aproveitando a característica de cada um, dando um entrosamento, dando uma forma desse time jogar, aproveitando a característica e não mudando, né? Com uma filosofia diferente, porque o Palmeiras tinha um jogador alto na frente, o Flaco. Agora o titular, que embora não tenha jogado hoje, é o Vitor Roque, que é bem diferente. Aliás, o Vitor tem se esforçado, a coisa ainda não está acontecendo, mas tem se esforçado, ainda não saiu o gol, mas o Flaco tem feito os golzinhos dele, né? Flaco, a gente viu aí, até ia conversar com vocês, o Flaco tem uma proposta ainda, parece que o River vai chegar, né? Com uma proposta para o meio do ano, buscando a contratação. O Palmeiras quer 15 milhões de dólares, uma bela proposta, né? Se chegar nesses valores, eu acho que realmente o Palmeiras tem que entregar. Mas nesse momento aqui que o Vitor Roque ainda não está emplacando, o Flaco tem feito os golzinhos dele, gols importantes, hein? Gols importantes, principalmente hoje,
mais uma vitória fora de casa. Eu já falei isso contra o Internacional, mas vale a pena dizer de novo. Contra o Inter, aquela vitória que os times que estão brigando na ponta da tabela, porque o Inter vai brigar na parte de cima da tabela, vão lá e vão deixar ponto. Vão deixar ponto lá, assim como em Fortaleza. Lá em Recife, até que não. Eu acho que o Flamengo vai lá e ganha, os times da ponta da tabela vão acabar chegando lá e ganhando a briga do Sport contra o rebaixamento. Mas jogos em Fortaleza, jogos lá em Porto Alegre contra o Inter, são jogos que realmente vão fazer a diferença na tabela de pontuação quando houver esses confrontos que o Palmeiras já passou. Passou e trouxe 3 pontos. Então o Palmeiras encaminha mais uma bela campanha aí. Começa bem esse Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um campeonato longo, né? A 5ª rodada, faltam 33 rodadas ainda, a coisa é longa. E principalmente no ano que vai ter a parada, né? Vamos ter a parada para o Mundial. O pessoal vai ficar sentadinho na cadeira assistindo, né, o Mundial. E o Palmeiras vai estar lá mais uma vez, o 3º Mundial da era Abel. Então, mais um Mundial que o Palmeiras vai participar. Chega forte, chega com o time ajustado já. O Abel está tendo esse período para ajustar esse time, para que esses jogadores se entrosem, para ter uma filosofia de jogo que a gente está reconhecendo que começa a ser colocada nesse time, que os jogadores começam a entender, né, como precisam jogar, como precisam se posicionar, como é o movimento dos outros atletas, e o Palmeiras cresce, vence 6 partidas seguidas, chega na ponta da tabela e com todos os méritos, né, de um time que realmente passou a jogar muito bem. Então, até o final do ano, 500 mil inscritos. Vamos embora, Flávio. Vamos embora buscar números aí para o canal, que é importante para a gente estar sempre aqui com vocês. Continuem se inscrevendo. E a meta hoje é 90 mil. Nós temos uma meta de 100 mil, mas hoje nós temos que bater 90 mil. Vamos se inscrever, pessoal que está chegando aí, que ainda não estão inscritos. Se inscreva no canal, que a gente precisa bater 90 mil hoje, tá legal? O pessoal está falando muito do Everton aqui. Realmente, o Everton hoje fez um gol, né? É muito difícil o goleiro ser decisivo, ser herói, assim, né? Num pênalti no finalzinho. O jogo 2-2, está aí o Everton. E o Everton realmente fez uma defesaça. O Lucero bateu bem, viu? Bateu forte no canto esquerdo. O Everton disse, até eu estava olhando agora, ele falando depois do jogo, que ele até fugiu um pouco da característica. Normalmente o Everton é aquele goleiro no pênalti que fica mais sereno, mais concentrado, para tentar fazer o movimento certo, para tentar fazer a leitura, para tentar se lembrar, né? Porque o goleiro previamente já faz um estudo do batedor, para tentar saber qual que é a prioridade, qual que é o canto que ele tem maior índice ali, maior percentual de acerto, de finalização. E num jogo como esse, que está aos 49, 48 do segundo tempo, o jogador vai na lógica, vai na onde ele tem confiança. Não vai querer trocar num momento como esse. O Everton fez a leitura, já estava informado, já sabia qual era o canto dele e fez a defesa que valeu 3 pontos. Fez a defesa que valeu como um gol. O Everton salva o Palmeiras num empate, né, que custaria a liderança do Palmeiras, porque se dá um empate, o Flamengo voltaria a ser líder pelo saldo de gols, mas o Everton fez a defesa. O Palmeiras, inclusive, tem a defesa menos vazada, viu? Junto com o Flamengo, é verdade, 2 gols sofridos, mas o Palmeiras tem a melhor defesa da competição e o Flamengo tem o melhor ataque. Esse é o lance do pênalti, né? Que é até um pênalti discutível, mas na minha opinião é pênalti. Minha opinião é pênalti porque o que eu reparei muito no lance é o seguinte: se a bola, essa é a minha interpretação, tá? Às vezes pode ser que tenham outras interpretações, mas essa é a minha, como eu falei no lance até hoje, hein? Até hoje, o pênalti que o Arboleda fez no Vitor Roque, para mim aquilo é pênalti. Eu não vou mudar porque é a minha convicção. Mas nós estamos falando desse aí agora. Então a bola, como vai na cabeça do Daverson e ele cabeceia e o Naves está com o braço aberto, essa é a orientação para que se marque o pênalti. Se é o contrário, se a bola bate primeiro no braço do Naves e depois vai na cabeça do Daverson, eu acho que o juiz não marcaria pênalti, porque aí é o movimento natural, né? Que ele sobe, protege, você vê que os 2 braços estão abertos para a impulsão até equilíbrio do corpo. Então eu acho que ele não marcaria o pênalti. Minha opinião é que não seria pênalti. Mas como ela vai primeiro na cabeça do Daverson, e aí o Daverson cabeceia, ele está com o braço aberto, o juiz, e hoje, né, a orientação que eles têm é que é para se marcar como se fosse um bloqueio. Então o árbitro tem marcado esse tipo de pênalti aí. É discutível, é algo que aos poucos a gente vai entendendo, porque a regra também,
a cada dia tem mudanças, vai se aperfeiçoando, vai se mudando um detalhe aqui, outro ali. Então, hoje em dia, um lance como esse é marcado pênalti. O Daverson cabeceia, o Naves está com o braço aberto, bate no braço dele, o VAR chamou, e aí ele tem que marcar o pênalti, né? Infelizmente, o pênalti marcado, mas aí aparece o herói da noite, né? O Everton faz a defesa, salva o Palmeiras, dá os 3 pontos para o Palmeiras, que é o que a gente precisava para ser líder, e o Palmeiras é líder do brasileiro. A gente fica muito feliz, né? De ver como começou o Palmeiras. Antes disso aí, Lucas, vamos falar um pouquinho da escalação. A gente sempre começa pela escalação, né? O pessoal já sabe, antes de colocar esses números da partida aí, falar um pouquinho da escalação que o Abel colocou hoje, com algumas mudanças, né? Eu já esperava, por exemplo, o Giai é outro nome que eu esperava para o jogo de hoje, principalmente depois da partida que ele fez lá em Porto Alegre, né? Giai está jogando muito, esperava ele para a lateral direita hoje. O Everton vem jogando todos os jogos, né? E hoje, mais uma vez, foi decisivo, ajudou demais o Palmeiras. É um goleiro importante. Goleiro de time grande é assim mesmo, tem que aparecer nessas horas, né? Quando precisa, porque o Everton, se a gente for olhar, praticamente não participou muito do jogo, né? Aquelas bolas cruzadas, um chutinho de fora da área. Teve aquele lance no primeiro tempo, mas estava impedido, que não valeu, né? E do mais, o Everton ali controlando muito bem, sendo seguro, como sempre é, né? Mas na hora que precisou, aos 48 do segundo tempo, ele faz a defesa do jogo. E por isso, para mim, o melhor em campo hoje, o Everton, né? Que salvou o Palmeiras. A zaga normal, né? Com o Murilo ainda machucado, o Gomes e o Mikael. Mikael que vem jogando bem a cada partida também, um zagueiro muito forte, muito em posição física, né? Alto. Então, gostei muito, mais uma vez, do Mikael. Piquerez é o Gomes, capitão do time, né? Sempre numa média muito boa. O Piquerez também, como sempre, mantendo uma regularidade alta. E eu já esperava também o Aníbal, o Martínez hoje, né? O Aníbal entrou depois. O Martínez hoje, porque o Aníbal jogou outro jogo, o Abel tem mudado, e até porque tem viagem, La Paz, jogo fora de casa. Esperava uma mudança. Eu esperava, aliás, até que o Rios não fosse jogar também. Esperava que ele fosse dar um descanso para o Rios, que vem numa sequência muito forte também, mas ele acabou colocando o Rios para jogar, né? Ah, Richard Rios está lá em cima. Eu vi que ele está aqui, estava procurando ele ali, achei. Então, Richard Rios também, outro nome que eu esperava que fosse descansar hoje, mas o Abel colocou. O Richard fez mais um bom jogo, né? Perdeu umas bolinhas ali no meio-campo. O Rios é um jogador que joga muito à frente, muito avançado, ajuda muito aquele lado direito. E o Rios foi importante mais uma vez, jogou bem. Jogou bem. O Rios não tem uma regularidade legal, né? Eu acho que o Estevão, assim, do que a gente espera, do que pode dar, não é a posição que ele está jogando por dentro, não. Apesar da bola do gol, né? A bola do gol que ele meteu para o Flaco foi sensacional. Então ele está tendo esses lampejos, né? Mas ele não está conseguindo aquelas arrancadas, talvez por jogar num setor mais povoado, né? Mais congestionado ali. O Estevão ainda não tem encontrado o espaço ideal e o momento de driblar, o momento de soltar, o momento de decidir até do chute de fora da área, né? Talvez o Estevão ainda esteja se adaptando um pouco a essa nova função, essa nova realidade dele dentro da equipe. Mas meteu a bola que valeu muito, né? A bola do Flaco no segundo gol, uma bola até que ele teve uma percepção muito boa para enfiar o Flaco ali, e o Flaco a capacidade de decidir, né? De finalização também, trazendo para o pé esquerdo. Aí o Davi achou que ele ia chutar no meio das pernas do Flaco. E normalmente o atacante tira para a esquerda e bate no canto esquerdo do goleiro, porque o zagueiro abre a perna para bloquear, né? E o Davi fechou e o Flaco deu pelo lado. E normalmente o goleiro divide com o zagueiro também ali o gol, e o Flaco foi muito bem. Bateu reto no canto, não deu chance para o goleiro, o João Ricardo, né? Que aliás fez uma boa partida também. E o Flaco fez um gol muito importante, e um gol de muito, assim, capacidade de finalização, né? Não era um gol simples, não. Apesar de ter pego o Davi no mano a mano, e o Davi tá mais lentão, né? Mais pesadão, mas o Flaco teve que gingar, tirar para o pé esquerdo e finalizar com muita precisão, né? Um chute com muita precisão, porque ele foi no cantinho da trave ali, no pé da trave, e o Flaco conseguiu fazer um gol importante de 2-0, né? E aí foi legal. Depois disso, o que a gente pode falar? O treinador Vojvoda, né, mexeu muito no time, colocou o Lucero, tirou o Davi, no segundo tempo já, né? Tava 2-0, aí ele tira o Davi e coloca 2 atacantes. Foi aí que saiu o gol. Antes do Abel ajustar o time. Porque quando ele coloca o Lucero e o Daverson, eles encaixam em cima dos 2 zagueiros, né? O Daverson fez uma boa partida. O Daverson é doidinho, maluquinho, né? Mas ele é bom jogador. Tem técnica, né? Ele faz gols,
é bom de cabeça, finaliza bem. Então o Daverson é um jogador que dá trabalho. E aí quando ele encosta o Lucero no Daverson, ele coloca os dois em cima da zaga, né? Um em cima do Mikael, que a gente está vendo aí, e outro em cima do Gomes. E foi nesse momento, num cruzamento, que acaba saindo o gol do 2-1. O Abel não teve aquele tempo, porque, ó, eu até anotei aqui, eles entraram em campo aos 20 do segundo tempo. Eu anotei, o Lucero entrou aos 20 do segundo tempo, entrou o Lucero para botar os dois atacantes em cima dos dois zagueiros. É uma dificuldade, né? Porque fica no mano, a bola alçada sempre vai ter disputa. E aí uma antecipaçãozinha, qualquer jogada ali que o atacante acaba ganhando um espaço, um salta na frente, como está no mano, né? Acaba levando muito perigo. Foi numa dessas que o Davidson antecipou ali, fez o gol. Depois o Abel conseguiu ajustar. Quando ele coloca o Naves em campo, ele faz 3-2, né? Ele ajusta o setor defensivo, encaixa melhor a marcação, porque o Fortaleza começou com 3 zagueiros, teve dificuldade no encaixe. Quando o Palmeiras abre 2-0, ele tira o Davi, coloca mais um atacante, aí é o Abel que muda para encaixar a defesa com os atacantes, né? O Abel coloca os 3 zagueiros para encaixar ali com os 2 atacantes, foi uma estratégia muito legal do Abel, que funcionou muito bem. Aconteceu o pênalti numa infelicidade ali do Naves, né? Olha lá, vamos no like aí, rumo aos 100 mil, mas vamos bater 90 hoje, né? Então, a infelicidade do Naves, porque estava a marcação justa ali. Estava 3 zagueiros para 2 atacantes, então toda a bola tinha disputa mesmo. O Naves não entrou bem, não entrou mal no jogo, o Naves tem entrado bem. É um zagueiro muito regular também, que erra muito pouco, né? E no lance não dá para colocar nenhum tipo de culpa, de displicência, nada. Ele está disputando a bola ali, coisa de centímetro para cá, centímetro para lá, o Davis consegue enfiar a cabeça ali, cabeceia a bola e a bola vai no braço dele. Então, quer dizer, o Abel fez uma modificação interessante que fortaleceu o sistema defensivo, só que quando ele coloca, aí eu não gostei, aí sinceridade eu não gostei. Quando ele muda o time, tira o Felipe e coloca o Maurício, legal, normal, né? Tira o Estevão e coloca o Naves, para encaixar a marcação. Aí tudo bem. Aí quando ele tira o Felipe e põe o Maurício, tira o Facundo e põe o Alan, achei que ele botou, apesar das características dos jogadores, porque o Maurício é um jogador de frente, poderia entrar na do Estevão ali por dentro. Não, foi pelo lado direito. O Alan também é um jogador de frente, joga adiantado pelo lado esquerdo, mas veio aqui atrás jogar junto com o Piquerez. Aí o que aconteceu? O Palmeiras ficou um bolo lá atrás, ficou um esquema 9 atrás e só o Vitor Roque na frente. E 9, que eu estou dizendo, é muito recuado. O Palmeiras tinha, assim, 5, 6, 5 não, tinha mais, que 5 é a linha de 5 aqui, né? Quem estava do lado era o Giai, o Gomes, o Naves, o Mikael e o Piquerez, já dentro da área. Os volantes entravam dentro da área, quer dizer, o Fortaleza jogava ali na intermediária do Palmeiras, muita gente recuada. E aí dá muito campo para o adversário. Foi onde o Palmeiras foi pressionado. Não precisava ser assim. Até pela capacidade que o Palmeiras tem técnica, né? Não precisa trazer tanto o adversário para cima. É claro que o Abel colocou aí, e contra o Inter, foi contra o Inter que ele fez isso também, né? Que entrou o Maurício e entrou Paulinho. Então, 2 jogadores de velocidade para tentar pegar o contra-ataque. Legal. Só que hoje ele colocou o Vitor Roque, talvez com essa mesma intenção, de uma bola, uma escapada, tá. Só que o Vitor Roque ficou isolado lá na frente. Às vezes contra 2, contra 3 adversários, o Palmeiras alguém rebatia a bola lá de trás, o Aníbal que entrou, até entrou legal o Aníbal. Aníbal sempre entra bem, né? Entrou bem no jogo de novo para marcar. Rebatia uma bola, o Gomes rebatia outra bola, o Mikael rebatia uma bola, mas a briga era injusta, né? O Vitor Roque estando com 2, 3 zagueiros lá à sua frente, né? Só ele para brigar, o Maurício aberto lá do lado direito, lá na lateral quase, o Alan aqui, quer dizer, ninguém ali por dentro, só o Vitor Roque mesmo. Aí o Abel trouxe demais o Fortaleza para cima e começou a correr risco demais. Essa bola na área o tempo todo, né, com 2 centroavantes enfiados, aí acabou acontecendo o pênalti. Então eu acho que o Palmeiras não precisava recuar tanto. O Palmeiras pode, sim, entender, fazer os ajustes táticos que o Abel fez bem o Abel, trouxe os 3 zagueiros, encaixou a marcação, mas recuou demais os volantes, os extremos ali pelo lado, né? E deixou só o Vitor Roque na frente. Então, isso prejudicou demais o rendimento do Palmeiras no finalzinho do jogo, trazendo o Fortaleza para cima, que é o que eles vinham para pressionar mesmo. Estava 2-1,
né? Se tomasse o terceiro, não ia mudar nada. Mas a possibilidade do empate, que quase aconteceu, até em função do pênalti, em função da pressão que acabou fazendo o Fortaleza ali, eu achei completamente desnecessário. Não precisava recuar tanto, mas foi uma estratégia que, aliás, o Abel algumas vezes usa, né? Às vezes até quando está com um jogador a menos, traz o time bem para trás. Eu lembro, mano, lá atrás, né? Mas a gente vai lembrar aqui contra o Atlético Paranaense, o jogo da Libertadores, que custou até a classificação, quando recuou demais e hoje não precisava. Não estava nem com um jogador a menos. Estava só com uma condição ali do Fortaleza mexer um pouco no time, acho que recuou demais e deu campo por Fortaleza, que hoje o herói da noite acabou sendo o Everton, né? Que fez uma defesaça, ajudou a gente a conquistar esses 3 pontos, a ser líder do campeonato, porque realmente essa mudança é legal, esse encaixe tático é legal, mas não precisa trazer o time para dentro da área, né? O Vavad Black. Veloso, você acha certo? Sempre no final o Palmeiras sempre retranca? É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo isso. Eu acho que hoje o Palmeiras realmente não precisava recuar tanto o time como foi. O Palmeiras tem um time que pode jogar, pode bloquear o adversário, como foi o primeiro tempo. No primeiro tempo o Palmeiras bloqueou bem ali o Fortaleza, não deu espaço, teve a bola. É muito mais fácil se defender com a bola do que deixar o adversário ganhar terreno, ganhar campo no seu campo e ficar o Palmeiras lá atrás tentando uma bola longa para quem? Só para o Vitor Roque? Não achei estratégia legal. Contra o Inter, legal. Paulinho e Maurício entraram, né? O Paulinho chegou a fazer um gol impedido, o Palmeiras teve o contra-ataque, tinha espaço nas costas dos zagueiros, e o Palmeiras um contra-ataque armado ali para sair e para definir o jogo. Legal, chegou até a fazer o gol. Impedido, mas beleza, fez o gol. Agora, hoje, qual contra-ataque o Palmeiras teve? Contra um Fortaleza que 2-0, o jogo estava morto. O Palmeiras fez o segundo gol, poderia se forçasse mais fazer o terceiro, jogo bem tranquilo. Aliás, no primeiro tempo, já falei aqui com vocês, é que o pessoal está chegando, né? O pessoal vai chegando, a gente vai repetindo algumas coisas. No primeiro tempo teve o lance ali do Estevão, que não estava impedido, lógico, né? O Estevão saiu do campo, aliás, um erro grave do Bandeira, né? O Estevão sai do campo de defesa, não tem impedimento, tá legal? O pessoal da arbitragem aí, saiu do campo de defesa, não tem impedimento. O Estevão sai atrás da linha do meio de campo, chega, tira do goleiro, e aí, eu acho que aquela foi o Lucero que tirou, né? Foi o Lucero. Porque a outra foi do Facundo, e quem tirou foi o Davi Luiz. Então, assim, no primeiro tempo, o Palmeiras jogando, e jogando na casa do adversário, como sempre faz. Como sempre faz. Então, o Palmeiras dominou o Fortaleza. Dominou o Fortaleza. Era para estar 2-0 já. O Kusevich e o Davi Luiz conseguiram evitar. Olha o lance aí. Boa, Lucas. Não sabia que você tinha essa. O lance é muito claro, mas olha como onde está o Bandeira. Olha onde está o Bandeira. Está marcando quem aí no campo do Fortaleza? Ninguém. O time do Fortaleza está todo no campo do Palmeiras. Eu não sou Bandeira não, mas olha só. Quando tem uma situação como essa, o Bandeira tem que estar na linha do meio de campo. Não tem ninguém no campo do Fortaleza. Aí o juiz está marcando, o Bandeirinha está marcando quem ali? Não tem ninguém. Ninguém. Se ele está na linha do meio campo, na linha ali onde começa a linha do impedimento,